O universo Star Wars basicamente foi dividido em o que é Legend, o que é Canon, o que é lenda, o que é Canon. E com isso, muito conteúdo acabou sendo deixado de lado dentro dessa expansão, ou melhor, da redução da expansão do que foi o universo Star Wars. Nesse vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o que era o que é Legend e sobre o que é Canon dentro do universo criado pelo George Lucas. Salve galera, é Diego Silver aqui para mais um Silverdices pra gente. Já pega o banquinho pra gente conversar sobre o Star Wars, pra conversarmos sobre a força. Pega o que você quiser beber lá na geladeira, senta aqui e daí a gente conversa. E se essa é a sua primeira vez aqui, ó, tem um puff maravilhoso aqui do lado, senta comigo, daí nós passamos a conversar então sobre Star Wars, beleza? Daí se você gostar dessa nossa resenha, se você tiver mais dúvidas, já vai deixando nos comentários. Se você gostou muito, quer continuar acompanhando esse trabalho, se inscreve no canal, não esquece de deixar o joinha no vídeo e compartilha com seus amigos, isso também ajuda muito. Maravilha? Vamos então falarmos aqui de Star Wars num vídeo onde eu vou explicar o que é Canon, basicamente o que é Legend, definir o que ficou o que e deixar aqui também uma listinha com personagens e até mesmo conceitos que foram explorados por esses personagens que se transformaram em Legends, e seria muito interessante nós vermos eles transformando em canon em algum momento. Grande parte do público de Star Wars acabou conhecendo e só acompanhou o universo Star Wars através dos filmes, mas tem muito mais coisa lançada com os licenciamentos Star Wars, porque nós temos as animações, nós temos as séries, jogos de videogames, livros, quadrinhos e até mesmo que se expandiu através dos colecionáveis, das miniaturas, e muita coisa inclusive foi apresentada de maneira palpável, sem ser simplesmente um conceito, falarem de um personagem através dessas miniaturas, até os álbuns de figurinhas. Enfim, temos muitos conceitos do universo de Star Wars. Talvez o conceito de universo expandido tenha sido criado dentro do mundo nerd através de Star Wars, mas aqui nós temos um grande evento, porque quando a Lucasfilm foi comprada pela Disney, eles simplesmente definiram ali o que era Legend, o que era Canon. A partir desse momento, tudo que era canon, tudo que era o que valia, tudo que era uma linha central narrativa estava simplesmente preso aos filmes, às séries que estão sendo lançadas no Disney Plus e a animação Clone Wars e Rebels ali, com algumas ressalvas, talvez. E os fãs começaram a ficar um pouco ressabiados com isso. Talvez nesse momento você esteja falando, nossa, que falta de respeito. Mas não é bem assim. Talvez tenha sido uma sacada muito inteligente da Disney. Porque vamos lá, né, gente? Nós estamos falando aqui de um universo que foi criado em 1977. E desde então, diversas atualizações e expansões aconteceram nesse universo. E essa decisão em transformar as coisas em canon e Legend foi uma maneira muito inteligente da Lucasfilm de centralizar as decisões em um núcleo criativo que basicamente é liderado ali pelo Jon Favreau, o Dave Filoni, supervisionados pelo George Lucas. E é claro, a presidência, os executivos da Lucasfilm. Mas tudo isso acaba passando ali basicamente pela mão, pela mente dessas três pessoas. Daí, olha que genial. O que é canon continua dentro dessa linha central e maravilha, mas o que é Legend, o que seria uma lenda, não quer dizer que isso não existe. E eles podem simplesmente pegar qualquer um desses personagens e colocar dentro do canon. E aí eles acabam dando explicações mais sucintas, mais palpáveis do que aconteceu, já que basicamente os efeitos, os acontecimentos que são Legends, são como se fossem lendas urbanas, são como se fossem histórias de pescador. Até mesmo nós vimos aqui o que aconteceu com o Boba Fett e tudo mais, e como o Boba Fett saiu ali de dentro do Sarlacc, isso já foi recontado de várias maneiras, e a série do livro de Boba Fett trouxe uma maneira muito palpável, dolorosa e visceral ali, dessa saída do Boba Fett de dentro
daquele bichão muito louco que vive nos desertos de Tatooine, ou que viveu nos desertos de Tatooine. Pois bem, o site What a Culture montou uma listinha com 10 itens, personagens, conceitos que deveriam ser colocados dentro do canon de Star Wars. Eu peguei essa lista, dei uma mexidinha, adicionei algumas coisinhas e montei uma lista menor, com 5 itens, conceitos, personagens que deveriam ser colocados no cânone de Star Wars. Eu quero começar essa lista falando do Almirante Thrawn, que é um personagem que deve aparecer em algum momento, talvez na série da Ahsoka Tano, porque vamos lá, o Almirante Thrawn é um almirante do Império e o poder dele é ser considerado um gênio em estratégia militar. Isso faz dele um personagem completamente diferente dos outros personagens, dos outros vilões que nós vimos no universo do Star Wars, e ele foi ali o grande vilão de Rebels. Ele também é, aí talvez, a maior expectativa de aparecer em algum momento nos live actions de Star Wars, e eu acredito piamente que ele vai aparecer de alguma maneira na série da Ahsoka Tano. E ainda assim, a aparição do Almirante Thrawn deve trazer respostas ou outros possíveis personagens aparecendo em algum momento, já que existe ali ligação com outros personagens de Rebels, que eu não vou falar aqui, para se você não assistiu Rebels, não dá mais spoiler do que eu já tô dando aqui, e ainda tem essa relação com viagens no tempo, força e tudo mais. Mas, novamente, o Almirante Thrawn não é um Sith, ele não é um Jedi, ele é simplesmente um almirante do Império que é considerado um gênio em estratégia militar. Se você acompanha Star Wars através dos filmes, em algum momento você já ouviu falar da regra de 2, que é uma regra do Sith que diz que somente 2 Siths existem ao mesmo tempo. Essa regra ela foi criada pelo Darth Bane, um Sith que existiu em Star Wars, foi o responsável por criar essa regra que, segundo ele, funcionaria melhor para a ordem dos Siths continuar existindo, já que 2 Siths, teoricamente, teriam uma força tão pequena que ninguém daria importância para eles, e assim eles conseguiam continuar expandindo a influência dos Sith debaixo dos panos, através do submundo, negociando em alguns momentos ali, como nós vimos aí em todos os filmes de Star Wars. Mas se você não entendeu isso ainda, dá uma olhadinha novamente na trilogia prequel, que isso fica muito claro com o senador Palpatine. Eu quase esqueci o nome do Palpatine, por isso que eu dei esse senador. Já que estamos falando da trilogia prequel, precisamos falar também do Darth Plagueis, que seria o mestre do Darth Sidious, que foi o senador Palpatine. O Darth Plagueis, ele ficou conhecido, talvez o maior feito do Darth Plagueis foi a sua manipulação de midi-chlorians e as pesquisas com isso, porque segundo os diálogos, segundo as histórias em Star Wars, o Darth Plagueis, através dessa manipulação dos midi-chlorians, conseguiu até mesmo descobrir ali o segredo da vida e morte e tudo mais. Suspeitam até que ele tenha conseguido burlar a morte ou trazer seres à vida. Inclusive, esses diálogos são usados ali pelo Darth Sidious, pelo senador Palpatine, para seduzir o Anakin Skywalker para o lado negro da força, por conta ali dos sonhos que ele vinha tendo com a Padmé. Então, isso seria muito importante. O Darth Plagueis não apareceu ainda, e se ficou confuso para vocês, essa manipulação de midi-chlorians do Darth Plagueis, dos Siths, seriam basicamente ali o equivalente àquela projeção astral dos Jedi, que é usada pelo Yoda, pelo Qui-Gon Jinn em Star Wars. Fechando essa lista, eu trouxe 2 conceitos, grupos de personagens, enfim, num item só, porque eles estão muito ligados ao começo dessa história toda, e toda história tem um começo. Eu estou falando aqui dos 4 mestres e do primeiro Sith. Começando então do primeiro Sith, o Adjunta foi um Jedi que ele ficou famoso porque ele conseguia ali, através ele pesquisando, ele aprendeu a manipular a vida com a força. Então, os Jedi já ficaram meio sabiados com isso e pediram que ele não continuasse com as pesquisas, mas é claro que ele foi lá e continuou com as pesquisas na surdina. Ele acabou flertando com o lado negro da força e isso deu ruim. Com isso, o Adjunta virou o primeiro Sith e aí começou toda uma guerra contra o Jedi, que
inclusive chamada ali de 100 anos de escuridão. E aí depois dos 100 anos de escuridão que entram os 4 mestres, porque esses 4 mestres seriam os Jedi, não os primeiros Jedi, mas os Jedi responsáveis por criar ali o Conselho Jedi, o Templo Jedi em Coruscant, porque o Templo Jedi ele antes era em ossos, e aí dentro desses 100 anos de escuridão o Adjunta foi lá, matou vários mestres Jedi, inclusive o próprio mestre seduziu outros Jedi pro lado negro da força e destruiu o templo que ficava em ossos. E aí os quatro mestres, os 4 grandes mestres, os que criaram o templo em Coruscant, foram procurar abrigo em outro planeta e acabaram construindo esse templo que ficou, se transformou ali na sede do Conselho Jedi, e de lá eles acabavam falando com vários outros Jedi espalhados por todo o universo. É isso, deixa aqui nos comentários se tem algum conceito, se tem algum Jedi, se tem alguma coisa que você queria que se transformasse em cânone, ou até mesmo, por que não, se tem alguma coisa disso que já apareceu e eu acabei deixando passar. Por exemplo, o Almirante Thrawn, por mais que eu tenha colocado na lista, ele não apareceu ainda, mas ele já é citado ali quando a Ahsoka Tano aparece na série do Mandaloriano. Por fim, comenta aqui o que você achou desse vídeo, diz pra mim o que você quer que se torne cânone, o que vale a pena esquecer do Legends também, porque vai que tem alguma coisa ali que você fala, não quero mais que isso se transforme, que isso seja comentado, vai que tem alguma coisa assim, beleza? Inclusive os próprios midi-chlorians são muito questionados pelos fãs de Star Wars. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, não esquece de se inscrever, comenta, compartilha e até o próximo. Um abraço.